Olá, muito boa tarde. Economistas e empresários de Portugal preparam o encontro convocado pelo Papa para Assis, a economia de Francisco, com iniciativas que vão marcar esta semana em que estará em Portugal o diretor científico do evento. João Pedro Tavares, presidente da ASES, está no programa Eclésia para nos falar destas iniciativas após mostrarmos notícias que marcam a atualidade. Não basta a memória, Manuela Silva deve ser uma inspiração para a ação, disse José Leitão no tributo prestado pelo Centro de Reflexão Cristã. Figura central no envolvimento dos leigos na ação da Igreja e na forma de concretizar o cristianismo na sociedade, Manuela Silva foi homenageada pelo Centro de Reflexão Cristã, uma mulher que deve continuar a inspirar a atuação dos crentes. Eu penso que ela deve estar não só na memória, como deve ser uma inspiração para a nossa ação. A Manuela Silva era uma pessoa luminosa. Ela tem um texto muito bonito de um dos seus livros de espiritualidade, O Ouvido do Vento, que fala das pessoas luminosas, mas ela própria era uma pessoa luminosa. E era uma pessoa muito inspiradora. Ela, digamos, dedicou a sua vida a várias causas, sempre motivadas pela sua condição de militante cristã. Economista, Manuela Silva assumiu desde sempre as questões da desigualdade. No Centro de Reflexão Cristã, coordenou com Alfredo Bruto da Costa estudos sobre a inclusão social e o combate à pobreza. A condição das mulheres foi também uma das suas causas. Ela preocupou-se com a situação das mulheres na sociedade portuguesa, bateu-se pela igualdade salarial entre homens e mulheres. Tem um ensaio muito interessante há uns anos em que ela punha a questão de não haver uma verdadeira igualdade salarial, apesar de estar na lei. Efetivamente, esse ensaio na altura passou relativamente desapercebido e hoje essa vê-se que é uma das preocupações atuais. Há uma consciência de que efetivamente há que exigir mesmo essa igualdade efetiva salarial entre homens e mulheres. A erradicação da pobreza e da exclusão social. Carlos Farinha Rodrigues trabalhou 40 anos com Manuela Silva. Foi sua professora e orientadora de tese de mestrado e doutoramento. Dela, afirma, aprendeu um profundo amor à humanidade. Foi pioneira nos estudos de desenvolvimento comunitário. Foi sob o impulso dela que se desenvolveram os primeiros estudos sobre a pobreza em Portugal. Foi também sob a orientação dela que grande parte das questões da desigualdade vieram para a agenda política, para a agenda do dia-a-dia. Nesse sentido, Portugal é devedor de um grande contributo que a Manuela Silva deu neste pugnar pelas questões da equidade, pelas questões da justiça social. Carlos Farinha Rodrigues destaca também o contributo de Manuela Silva à universidade e ao ensino da economia. Ela foi também uma professora brilhante, alguém que, com os seus ensinamentos, com o seu trabalho cotidiano, no fundo, trouxe para muitas pessoas, como eu, uma visão nova sobre o que é que deve ser a economia, sobre o que é que deve ser esta aliança entre o rigor técnico e científico e as preocupações de natureza social. Infelizmente não é esse o panorama dominante a nível dos economistas. Nós temos também, e isso era uma luta da Manuela Silva, pugnar por economistas que tenham uma visão social da realidade e que, mais do que uma simples discussão de como maximizar o lucro, tenham a preocupação de como melhorar a condição de vida das pessoas. Um tributo em que a atriz Susana Sá leu alguns excertos do livro de Manuela Silva, Ouvido do Vento, perante uma assembleia onde estava uma amiga de sempre. Conheceram-se em 1959 e guarda o que mais a marcou em Manuela Silva. Pergunto-me porque assim sucede. De onde vem este dom? Qual a fonte escondida de uma tal energia? Em cada ser humano, uma centelha de luz existe sempre, mas por vezes quase parece ter-se apagado. Tão enterrada foi pelos cuidados terrenos. O que me parece ainda mais destacante na sua vida é o facto é a sua coerência. O facto de ela ter vivido as suas escolhas de vida terem sido exatamente de acordo com aquilo que ela pensava que devia ser o estilo de vida de toda a gente. Exagerando até, talvez, numa frugalidade, numa simplicidade, numa alegria nessa mesma frugalidade. Eu acho que isso fica como testemunho para a Igreja e para a sociedade. A luz que silenciosa e misteriosamente
faz avançar a história. Estas pessoas existem. Conheci e conheço algumas pelos seus nomes próprios. E Isabel Alegro não esquece também o trabalho de Manuela Silva pela condição da mulher na Igreja. Ela defendia a igualdade a todos os níveis, igualdade de oportunidades, igualdade na Igreja, de responsabilidades e de funções. Portanto, ela desafiou a hierarquia e desafiou a comunidade eclesial a integrar de uma maneira igual, por causa de sermos todos batizados, de uma maneira igual homens e mulheres, com falar em nome da Igreja, exercer os vários ministérios sem exceção. Este tributo a Manuela Silva assinalou também o início das comemorações do 45º aniversário do Centro de Reflexão Cristã, criado em 1975. Em 2020, Coimbra vai ser a capital mundial de Santo António. A Diocese de Coimbra iniciou a celebração do Jubileu dos 800 anos dos Mártires de Marrocos e de Santo António, num programa que se estende ao longo de um ano, com iniciativas pastorais, científicas e culturais. Uma forma de recordar o legado que Santo António deixou na Igreja. Era uma data que nós não podíamos deixar passar em vão, porque teve uma importância muito grande para a Diocese de Coimbra, para Portugal, para a Igreja e depois, de modo muito especial, para a Ordem Franciscana, uma vez que Santo António passou por Coimbra há algum tempo no Mosteiro de Santa Cruz e depois, com a passagem das relíquias dos mártires de Marrocos, os protomártires franciscanos, houve uma evolução na sua vocação dentro da Igreja. Um programa vasto, centrado na dimensão jubilar e festiva, que aponta à evangelização por parte das comunidades cristãs, mas também um programa cultural muito alargado. Uma vez que Santo António e este acontecimento dos 800 anos da passagem das relíquias dos mártires de Marrocos tem também uma dimensão cultural, foi algo que influenciou muito o país, a Igreja e de modo muito especial a cidade de Coimbra. Portanto, o programa é muito vasto. Vamos ter os domingos jubilares, o primeiro domingo de cada mês, em que procuramos concentrar ali a afluência de pessoas, de modo muito especial dos arciprestados, das paróquias, dos movimentos, dos grupos, dos diferentes setores etários. As celebrações iniciaram-se com a abertura da Porta Santa. O Papa Francisco concedeu à Diocese de Coimbra o dom da indulgência no ano jubilar. A Porta Santa é na Igreja de Santa Cruz, que é o polo central do Jubileu, mas depois há também a Igreja e o Convento de Santo António dos Olivais, para onde se mudou Santo António depois da sua mudança dos Crúzios para os franciscanos, que é um outro polo também de evangelização, de espiritualidade e também de ação do ponto de vista cultural. A 16 de janeiro de 2020, comemoram-se os 800 anos do martírio dos primeiros frades que São Francisco de Assis enviou em missão para Marrocos. Tal acontecimento, juntamente com a chegada das relíquias destes mártires à Igreja de Santa Cruz de Coimbra, impressionou de tal modo o neo-sacerdote Fernando Martins de Bulhões que ele se decidiu, nesse mesmo ano, a fazer-se frade menor, assumindo o nome de António, porque hoje é conhecido o mais famoso santo português. Nós queremos que seja a capital mundial de Santo António e não é o reivindicar seja o que for, é simplesmente procurarmos que esta circunstância tenha importância para a nossa cidade, para a nossa diocese, como tem inclusivamente para o mundo. Sabemos que noutras partes do mundo há também alguns anos jubilares, concretamente em Ceuta, para onde foi Santo António com o desejo de evangelizar as regiões do norte da África. O mundo franciscano e antoniano já está a viver este jubileu, que envolve também outras instituições que se associaram ao evento. Felizmente,
depois da apresentação de um esboço de programa por parte da Diocese, concretamente da Paróquia de Santa Cruz de Coimbra e de Santo António dos Olivais, houve uma afluência imensa de outras entidades que quiseram juntar-se e, portanto, dar o seu contributo, cada um à sua maneira, para este ano jubilar, concretamente a Câmara Municipal de Coimbra, o Turismo Centro de Portugal, e depois, inclusivamente, depois a Ordem Franciscana, sem dúvida, nos seus diferentes ramos, mas depois também tivemos a graça de ter um bom acolhimento por parte do Museu Nacional de Arte Antiga, que vai ter uma exposição, do Museu Nacional Machado de Castro. Santo António é uma figura incontornável da história da Igreja, da história de Portugal e da história de Coimbra. Em 2020, vive-se o jubileu dos 800 anos dos mártires de Marrocos e deste santo universal. Acompanhe estas e outras notícias em agência.eclesia.pt. O encontro A Economia de Francisco vai decorrer em março. O diretor científico do evento faz uma conferência esta semana em Portugal que se enquadra num conjunto de iniciativas que preparam o encontro mundial que decorre em Assis. É sobre essas iniciativas que nos fala agora João Pedro Tavares, presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado por estar connosco. Começava por perguntar que desafio é este que o Papa lançou a economistas e a empresários para encontrarem em conjunto um novo paradigma para a economia. Um novo paradigma com alguns paradoxos à mistura. E o que se passa aqui é que o Papa, que é um homem de muitos sinais, quando refere que é a economia de Francisco, não refere que é a economia do Papa Francisco. Pois. Mas refere que é a economia de São Francisco de Assis. E, portanto, o Papa vai a um santo do século XII, XIII, buscar a sabedoria para reformular, refundar, reconstruir a partir de algo absolutamente novo. E aquilo que o Papa vai perguntar aos jovens é como é que este santo, filho rico de um mercantilista, Bernatone, hoje teria para vos dizer, ele que neste local, Assis e seus arredores, largou as suas riquezas e fundou uma ordem nova, quando o Papa da altura pediu um sinal novo para a Igreja, de preferência pelos mais pobres, de maior inclusão e de entrega e doação total de vida. E, portanto, o Papa vai pegar profundamente e vai tocar estes jovens. Porquê os jovens? Porque o Papa também acredita, creio eu, muito nos jovens, se calhar mais do que em nós, para refundar e refazer um mundo absolutamente diferente e que é absolutamente crítico. Acredita que se possa repetir esse gesto de Francisco de Assis, de jovens que possam estar também no mundo mercantilista, deixar tudo e procurar um novo paradigma para o relacionamento e para a troca comercial? Eu creio que o Papa não buscará testemunhos, obviamente, buscará mudanças de vida, mudanças de atitude, mas buscará que estejam no mundo com modelos novos e com modelos distintos, que façam a introdução na economia de variáveis não económicas. Portanto, como por exemplo o amor e a verdade, como critérios de gestão. Será uma divisa da SES, não é? É uma divisa da SES, que é inspirar os líderes a viver desta maneira e com isso transformar as empresas e transformar as sociedades. E a transformação surge a partir das pessoas, fundamentalmente, mas por que não a compaixão, a misericórdia e outras variáveis, por que não fazer das organizações locais de cura, por que não promover líderes que curam, porque há muita mágoa e muita revolta no mundo do trabalho e no mundo das empresas. E, portanto, falamos muito sobre alterações climáticas que são críticas, mas falamos pouco sobre alterações nos paradigmas da pobreza e na forma de combater a pobreza. E é isto que o Papa convida. Convida e que acha que pode ter receptividade e consequência, sobretudo, no mundo empresarial, nomeadamente o português, pressionado por índices de bolsa, pressionado pelo lucro também. Sim, a realidade que vivemos em Portugal é uma realidade de globalização e do mundo global. E, portanto, a economia de mercado é uma economia de trimestre, de apresentação de contas, de transparência, de rigor, de disciplina, e esses são todos aspectos positivos, mas não deve ser uma economia liberal em sentido estrito, focada apenas e só no lucro. Portanto,
A componente liberal tem que ser uma componente liberal, mas social e ecológica. E é a introdução destas variáveis que o Papa vai buscar. Vai buscar que as empresas não têm por finalidade apenas e só o lucro, mas a criação de valor e a sua justa distribuição. E como é que está a ser o acolhimento em Portugal, nomeadamente no âmbito dos empresários e gestores cristãos, destas propostas do Papa? Olha, aquilo que nós lançámos foi através da ACES Next, que são os nossos jovens, até aos 35 anos, e promovemos, junto de várias universidades, talvez uma iniciativa única que reúne as universidades de economia e gestão do país, sessões de formação sobre a economia de Francisco, os princípios que estão associados, uma maior inclusão, uma maior justiça social, a criação e justa distribuição de valor, o combate à pobreza, a inclusão, por exemplo, de pessoas com deficiência. São uma multiplicidade de temas que estão a ser debatidos com professores destas várias universidades, com os jovens, cerca de 50 jovens, dos quais talvez 30 desses jovens vão à Assis e vão estar presentes em nossa representação de todos. E, portanto, nós, mais velhos, mais séniores, estamos também muito despertos, muito atentos e muito disponíveis para acolher aquilo que vão ser as sugestões, não só de preparação do encontro, que é o que os jovens estão agora a fazer, como depois, ao virem do encontro, o que é que vão trazer de novo. E aqui é que vêm os novos paradigmas e os novos paradoxos, que é quando eu começo a colocar estas variáveis, as decisões são mais plenas, mais completas, mas também mais difíceis. Não são tão imediatas e, portanto, eu tenho que envolver outras variáveis. Por isso é que diz que são paradoxais essas Sim, são paradoxais propostas. Porque muitas delas entram em contraposição. As pessoas, por exemplo, e este é um tema que preocupa muito os jovens, o tema da família e do equilíbrio família e trabalho, e, portanto, os jovens querem compatibilizar a sua vida pessoal, a sua vida familiar com a sua carreira. E querem compatibilizar lucro com impacto social e valor ecológico, e querem compatibilizar curto prazo com médio e longo prazo. Enfim, estes são temas que não são exclusivamente dos jovens. Nós próprios confrontamos-nos com estes paradoxos e queremos implementá-los. Este encontro, como referiu, está a ser preparado, portanto não se vai reduzir a um evento de alguns dias em Assis, há essa preparação, essa formação, e esta semana são 3 também os eventos que o preparam. Desde logo vejo a presença do diretor científico do evento, Luís Gino Bruni, mas já desde dia 14, há também uma conferência promovida pelas instituições envolvidas na preparação. Portanto, nós quando nos reunimos e verificamos que na próxima semana vão ocorrer 3 eventos sobre a economia de Francisco, decidimos chamar esta semana a Semana da Economia de Francisco. Tudo isto, e agora trazendo outro tema de fora, tudo isto em preparação para as nossas Jornadas Mundiais da Juventude em 2022. Portanto, está a ver, Paulo, que tudo isto é uma dinâmica que não se vai esgotar. Portanto, não vai terminar assim e acabou, não. É uma dinâmica, vai fazer tudo parte de um mesmo caminho de transformação e de enorme impacto. E então, no dia 14, vamos ter a primeira conferência, na AES, com o professor Luís Cabral, e que vem precisamente explicar o que significa a economia de Francisco a um economista clássico e, portanto, explicada a um economista clássico. E ele próprio... O clássico é um economista não jovem? É um economista mais tradicional, exatamente, e, portanto, ele vem dar o seu testemunho pessoal. Como é que, no seu testemunho pessoal, ele começou a incorporar todos estes valores cristãos, e esta é uma das responsabilidades de um líder cristão, é incorporar no seu dia-a-dia, nas suas decisões, na forma como atua na empresa, os mesmos valores que aplica na sociedade, na comunidade ou na família, e é o mesmo padrão de valores, e, portanto, será no dia 14. No dia 15 vai ser um evento aberto, obviamente limitado à capacidade da sala. No dia 15 vai haver um evento fechado de Economia de Francisco na AES também, pela professora Fátima Carioca, e que vai basicamente testemunhar, e repare que aqui tudo parte destes testemunhos pessoais, onde está ela no sonho, naquilo que sonhou para a sua carreira e para a sua vida como um todo. Vida profissional, académica, pessoal, enfim, familiar, todas estas componentes. E, portanto, vai partir da premissa que é os meus dons e os meus talentos foram recebidos por Deus e são uma dádiva. E, portanto, como é que eu vou devolver esta dádiva à sociedade e como é que eu vou também criar valor? E, por fim, Dia 17. Dia 17.
temos o professor Luigi Bruni, que é um professor de economia italiano e que é de facto uma pessoa de referência para o encontro de Assis, e é o coordenador científico que o Papa nomeou, e que tem múltiplas... O professor Luigi Bruni promoveu a economia da comunhão, a economia da partilha, e, portanto, ele próprio introduz muitas destas variáveis que eu já referi na economia. E enquanto professor de economia, um dos testemunhos que ele dá num dos livros é que desiludiu muito os seus mestres de economia ao proceder desta maneira. Mas ele também ao iniciar a economia de comunhão. Ao iniciar a economia da comunhão e a introdução destes valores não económicos no seu modelo e na sua visão económica. Portanto, ele está a compatibilizar aquilo que nós demos por adquirido que não era compatível. E aquilo que acreditamos é que é compatível. E, portanto, traduzindo o título do tema, desde da minha egonomia, portanto, ego, my economy, towards our economy. Portanto, como é que eu consigo ir de uma situação individualista para uma situação comunitária, ampla e de promoção do bem comum. Neste caso, muito inspirado em Chiara Lubich, dos movimentos focolares também, acredito. Também, exatamente. Onde esta economia de comunhão vai sendo lançada. Esta conferência é no dia 17, é na Universidade Católica? Universidade Católica Portuguesa. Uma sessão aberta também? Uma sessão aberta também, por volta das 18 horas. Fica esse convite então e agradeço, Sr. Pedro Tavares, muito obrigado. Agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar estas iniciativas. Muito obrigado. Mais logo, siga-nos na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.